E aí, galerinha, de boa? Queria aqui mandar um alô para você, aluno do primeiro ano, aluno pré-universitário, que vai estar aqui conosco nesse recesso corona, né? Tirando suas dúvidas, colocando os conteúdos em dias, tá bom? Para você que é primeiro ano, meu aluno do primeiro ano da EREM Arthur Barros, da EREM ABC, a gente vai retomar desde o início, tá bom? Isso serve para você que estava com alguma dúvida nas nossas primeiras aulas, para poder dar sequência, para poder dar continuidade, ok? Então vamos começar aí, com a introdução ao estudo da física. A gente vai discutir um pouco sobre o que é a física. Você que vem do ensino fundamental, que não estudou física, ou que provavelmente estudou pouco sobre essa disciplina, a gente vai contar um pouco dessa história, o quanto que ela está presente nos dias atuais, no dia a dia, no avanço da ciência, tecnologia, medicina, tá bom? Então, ao longo do tempo, ao longo dos períodos, né, as ciências, que era conhecida como filosofia natural, até então por Galileu Galilei, por exemplo, né, com o passar do tempo ela vai se desmembrar. Né? Uma ciência que vai estudar os materiais dentro da filosofia natural, ela vai ser chamada de química. Aquela que vai se preocupar com a evidência da vida, a origem da vida, passa a ser a ciência biológica. E aquela que vai explicar os movimentos, que vai explicar os fenômenos, essa para nós será a nossa disciplina, a disciplina de física, ok? Então, com o passar dos anos, né, você vê aí essa pintura em óleo, né, o Astrônomo, de Johann Werner, mostrando a evolução dos tempos, como que a física, dentro da filosofia natural, passou a existir, desde a sua observação a partir dos astros, tá bom? Então a palavra física vem do grego physiké, né, que significa a base de toda a ciência e da tecnologia, aquela que vai, né, explicar o determinismo, né, dos fenômenos e as leis, né, de interação para eles. Claro que ela vai caminhar junto com a matemática, né, porque a matemática é o alfabeto pelo qual Deus criou o mundo, assim diz, né, Galileu Galilei. E aí a gente vai perceber que a matemática para nós é que vai ser essa medida de exatidão, essa medida de segurança na determinação e na matematização dos fenômenos, tá bom? Então, a física, como que ela é dividida? Né? Então, a física ela é conhecida como uma gigantesca área, também chamada de física clássica. Lembrando que nós, estudantes do ensino da educação básica, nós aprofundaremos mesmo a física clássica, tá bom? A física moderna ou contemporânea, o terceiro ano começa a ver um pouco, mas também é só superficialmente. Então essa física clássica ela se divide em 5 grandes áreas. A eletricidade e o magnetismo, né? Aquela que vai explicar, por exemplo, a formação dos raios, descargas elétricas, a manifestação e movimentação das cargas, né, entre os corpos, né, e o magnetismo. E aí entra o campo magnético da Terra, a interação entre corpos ferromagnéticos, paramagnéticos, amagnéticos. Isso é muito objeto de estudo do terceiro ano. A óptica geométrica, né, aquela que é capaz de explicar o funcionamento de um microscópio, aquela que tem, por exemplo, o olho humano como instrumento óptico por excelência, né, a invenção da luneta, do telescópio, tudo isso é base de estudo da óptica geométrica. As ondas, né, ou ondulatória, lembrando que a óptica geométrica, as ondas também, é assunto que é enveredado pelo segundo ano, estudado pelo segundo ano, tá bom? Aqui estuda, por exemplo, toda a perturbação, todo o abalo, as ondas sonoras, a acústica, efeito Doppler e tantos outros que é objeto de estudo tanto na medicina quanto da ondulatória. Física térmica. A física térmica isso é o iniciozinho, né, dos conteúdos dos alunos do segundo ano do ensino médio. Aqui na ilustração vocês podem ver aí o motor de um carro, né, onde ele é capaz de transformar calor, né, em movimento. Ou seja, através das leis da termodinâmica, a grande sacada é se transformar, é se produzir, né, calor e isso gerar trabalho, isso gerar movimento, isso gerar física térmica ou energia térmica, tá certo?
E nós, alunos do primeiro ano, estudantes do primeiro ano, a gente vai, né, dar uma investida muito grande nessa área, que dentro da física clássica é uma das áreas mais densas, vamos dizer assim, que é a mecânica. Aquela que vai ser capaz de explicar, de prever os efeitos e as causas dos movimentos, quando estes se encontram, por exemplo. Tá bom? Tá aí, a física moderna, como a gente falou, né? A física moderna tem como seu carro-chefe aí, né, o estudo da relatividade, da física da matéria condensada, né, a nuclear, a astrofísica, a física quântica, enfim. Todos esses que foram estudados por Niels Bohr, Max Planck, né, Albert Einstein. Albert Einstein, diga-se de passagem, né, o cientista do século passado, e todos outros, de Broglie, né, que contribuíram para o avanço da física moderna e contemporânea, tá bom? Então tá aí, Albert Einstein, Niels Bohr e Max Planck. Vamos em frente, né? Então, onde que a gente pode perceber que a física está presente no nosso dia? Em tudo que nos rodeia, tudo aquilo que a gente já abordou até então, né? Por essas áreas clássicas da física, e ainda mais, né, pelo relacionamento, né, com a matemática. Por exemplo, tá aí a ponte JK, que fica no Lago Paranoá, em Brasília. Olha essa construção. Se a gente perceber, aqui são parábolas, né? Se são parábolas, a gente precisa determinar, às vezes, o arco dessa parábola, a gente precisa determinar os pontos de intersecção com a base, ou seja, com o eixo X, e tudo isso também, né, é explicado pela construção física, como que é possível, né, esses arcos se manterem, né, onde é que se encontra um ponto de equilíbrio, para que servem então essas bases, né, de fios de sustentação, enfim. Então vamos falar um pouco da história. Quem é esse camarada aí? Né? Aristóteles. Aristóteles foi um dos primeiros, tá, a explicar para a gente sobre fenômenos. Por exemplo, na Grécia Antiga, né, há mais ou menos 2.500 anos, né, fica registrado naquela época pela invenção da roda, né, as descobertas das civilizações. Mas para vocês terem uma ideia, né, Aristóteles já começava, né, a explicar a tendência natural do movimento, tá? Ele dizia que os corpos pesados, né, tinham a tendência, né, de se aproximar da Terra, de ficar em torno da Terra, por exemplo, da Lua e tal. Já os corpos leves tinham a tendência natural de se afastar da Terra. Quando a gente chegar lá nas leis de Newton, tá? Antes das leis de Newton, a gente vai abordar um pouco as contribuições de Galileu e ainda